Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 13 a 17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fecha os olhos. Santo Espírito, aqui está a tua palavra. E eu quero que o nome de Jesus seja glorificado, Espírito Santo. Fala, Senhor, usa a minha vida, e que todos possam compreender tua palavra. No nome santo de Jesus, nós expulsamos todo espírito das trevas que pretende impedir o conhecimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus, saia todo mal e que o Senhor seja entronizado e glorificado nesta noite. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Primeiramente, Jesus diz que tudo quanto pedirmos ao Pai no nome dEle, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado. E Ele repete duas vezes, no versículo 13 e no versículo 14. Então não há o que temer, temos que pedir com fé, crendo que Ele ouviu, que Ele ouve e que Ele atende nossas petições. Não temam, pois. Uma das coisas mais terríveis que existe é o que o inimigo coloca dentro dos nossos pensamentos. Que Deus não nos ama, que Deus não nos ouve, e isso é mentira. Tudo quanto pedirmos ao Pai no nome de Jesus, será concedido. Creia nisso nesta noite. Na sequência, e o ponto que eu quero abordar é o que segue agora. Ele diz que eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Vamos analisar este texto dentro do contexto. Primeiramente que Deus é Espírito. João 4, 24. Jesus, ao conversar com a mulher no poço de Samaria, poço de Jacó, que Jacó abriu, quando a mulher começou a questionar com ele, olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E vocês dizem que é neste monte chamado Gerizim. Onde é o lugar certo? Ela perguntou. E Jesus definiu Deus. Jesus disse, Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quer dizer que afastado está a condição do lugar, porque os samaritanos entendiam que era somente no monte Gerizim que adoraria a Deus, e os judeus diziam que era somente em Jerusalém, no templo de Salomão. E Jesus desfez esse conceito, dizendo que Deus é Espírito, e os seus adoradores o devem adorar em espírito e em verdade. Se você estiver viajando, você pode adorar a Deus. Se você estiver no carro, você pode adorar a Deus. Se você estiver no ônibus, você pode adorar a Deus. Se você estiver no hotel, você pode adorar a Deus.
Se você estiver na sua casa, você pode adorar a Deus. Se você estiver no templo onde a igreja se reúne, você pode adorar a Deus. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes andando na rua, você pode adorar a Deus. Você entra no banco para resolver um problema, você pode adorar a Deus. Muita gente está no hospital, pode adorar a Deus. Você pode, ou alguns que estão presos por algum motivo, alguma causa, podem adorar a Deus. Paulo e Silas adoraram a Deus dentro da prisão. José do Egito adorou a Deus dentro da prisão. Compreende? Deus é Espírito. Deus que é Espírito deixou de ter comunhão com o homem, Adão e Eva, sua mulher, porque eles transgrediram o mandamento de Deus. Pecaram. E o pecado nos afasta de Deus. A ofensa é uma ofensa eterna, o pecado. Porém, o homem é finito, ele morre, ele perece. E Deus condenou o pecado na carne do segundo Adão, último homem, que se chama Jesus Cristo. E por isso nós podemos ter a vida eterna. Agora, Jesus diz aqui o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito de Deus, conhecido como Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. São palavras sinônimas. Chamar o Espírito de Deus de Espírito de Deus, Espírito Santo ou Espírito de Cristo é o mesmo sentido e o mesmo significado. Perdeu a comunhão com o Espírito de Deus. Então, a ofensa do pecado, a transgressão cometida por um homem, tinha que ser satisfeita por um homem. E esse homem se chama Jesus. Jesus, que é Espírito, que é o Deus vivo, que é o Pai eterno, o Príncipe da paz, o Conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Jesus Cristo, que se tornou o Emanuel por sua encarnação no ventre de sua mãe Maria, Isaías 7,14. Teve que vir como homem para quebrar, aniquilar, destruir o pecado e nos abrir a porta da salvação. Aliás, Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a vida. Veja bem que o mundo, Jesus diz no versículo 17, não pode receber quem? O Espírito Santo, porque não o vê e nem o conhece. Como conhecer alguém que não vemos? Porém, aqui está a palavra revelada. Mas vós o conheceis. Para quem Jesus estava dirigindo a palavra? Para os apóstolos, para os discípulos. Vocês conhecem o Espírito. Mas você poderia dizer, mas ainda não chegou o dia de Pentecostes? Como é que eles poderiam conhecer o Espírito, com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, palavras sinônimas, iguais. Vós o conheceis porque habita convosco. Presta atenção. Ora, quem habitava com os apóstolos e com os discípulos? Isso, Jesus. Jesus
Isaías 7,14. Deus disse a Israel, e disse a nós, pela palavra: eis que vos dou um sinal. A virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Mateus 1,23 traduz que Emanuel tem o significado de Deus conosco, ou seja, o Deus eterno, o Deus invisível, o Deus que nós não podíamos enxergar, se fez homem, se fez carne, e aí os homens puderam ver Jesus. E quem vê Jesus? Vê quem? Isso, vê Deus. Deus é Espírito, e Jesus diz: vós o conheceis. Conheceis quem? O Espírito de Deus. Por quê? Porque habita convosco. Olha aí. Quem é que habitava com eles? Jesus. Então, como eles habitavam com Jesus, eles habitavam com o Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aí Jesus conclui: e estará em vós. Por que estará em vós? Porque no dia de Pentecostes, são 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos. E o Espírito Santo então passou a habitar nos apóstolos, a habitar nos discípulos, em todos os discípulos e nos apóstolos. E está aqui até hoje. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, Ele passa a habitar dentro de nós. Olha bem. Então, o Espírito de Deus foi conhecido pelos apóstolos e discípulos, porque Jesus vivia com eles. Ele era bem claro: as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim. Olha aí. Então, o Pai, aí já é um pronome de tratamento, Pai e Filho. Tudo bem. Deus é o Pai de Jesus, porque quem gera um filho é quem gera o filho é o Pai. Ele gera um filho na esposa, e ela concebe. Então, analise claramente a palavra. Deus, que é Espírito, veio sobre Maria, porém Deus respeita nossa liberdade de escolha, respeita a nossa decisão. Então o anjo Gabriel disse que ela seria a mãe do Salvador, e ela teve algumas dúvidas, que o anjo dissipou essas dúvidas, e a partir daí o Espírito de Deus veio sobre ela. Está lá em Lucas capítulo 1, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre Maria e gerou Jesus. Por isto, o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Por que filho? Filho de Deus. Quem é Deus? O Espírito. O Espírito de Deus gerou no ventre, no óvulo de Maria, sem participação de homem, gerou Jesus, e por isto Jesus foi conhecido como o Filho. Mas quem habitava no Filho? Quem habitava no Filho? Quem passou a habitar no Filho? Puxa vida, igreja, que decepção. Quem habitava no Filho? Hã? Isso, se o Espírito Santo habitava em Jesus, desde os que foi gerado e desde que nasceu Jesus, Jesus não foi criado, mas foi gerado, e porque foi gerado por Deus, Deus é o seu Pai, por nascimento, porque Ele é unigênito, o único e o
primogênito dentre muitos irmãos. É um mistério revelado. O único que nasceu gerado por Deus, direto, no ventre, foi Jesus. Por isso ele é o unigênito. Unigênito é único, filho direto do Pai. O Pai é o Espírito. O Espírito gerou o Filho. Então este Filho é o Filho do seu Pai. E o seu Pai é o Espírito. E o Espírito quem é? É Deus. E Jesus então é Deus na forma humana. Por isto Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Porém, Deus almejava algo muito maior, ou seja, através do Filho unigênito e primogênito, gerar novos filhos pela sua palavra. Filhos que perderam a comunhão com Deus, criaturas que perderam a sua comunhão com o seu Criador. Aonde? No jardim do Éden. Não tinha mais direito de se chamarem filhos, mas criaturas racionais de Deus. Quem? A raça humana. Agora, quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, Deus nos adota como filhos. Nós somos, a Bíblia é bem clara, que nós somos filhos adotivos em Cristo Jesus. Por quê? Porque só Jesus nasceu sem o pecado da raça. Essa era a condição de Adão no jardim do Éden. Ele não tinha ainda pecado. Ele era puro, ele era inocente, mas ele perdeu a sua pureza, perdeu sua inocência, porque ele desobedeceu a Deus. Então Deus propôs que um descendente da raça humana, um descendente que vem da mulher, viesse nas mesmas condições de inocência, sem pecado, e que fosse tentado pelo maligno todos os dias da sua vida. Jesus foi tentado todos os dias da sua vida e não pecou, não errou. E a lei exige o cumprimento dela. Uma lei, quando é desobedecida, vem o castigo. O castigo é a pena, é a sentença, e a sentença era a morte eterna da humanidade. Mas Jesus jamais pecou, jamais errou, e porque jamais pecou e jamais errou, não poderia ter morrido, e a sua morte foi injustiça, mas se tornou nossa justiça, porque ele cumpriu a lei e a pena da lei caiu sobre ele. Então, se o pecado veio por Adão, a salvação veio por Jesus. Amém? Por que você conhece Jesus? Por que eu conheço Jesus? E quem conhece Jesus conhece o Espírito. É o que está aqui. Vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Porque nós resolvemos, tomamos a decisão de ouvirmos o Evangelho. Nós tivemos tempo para ouvir o que Deus fala pela sua palavra. Agora, por que o mundo não o conhece? Jesus diz: o mundo não o conhece e nem o pode ver. Por quê? Porque não tem tempo para ouvir a palavra. Sempre está comprometido com outra coisa do mundo. Não tem tempo para vir à igreja.
não têm tempo para ouvir a palavra. Vamos traduzir melhor? Não querem ouvir a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus faz? Vamos devagarinho, com calma, né? A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir o quê? Isso. Então, na igreja verdadeira, onde se prega, qualquer igreja, porque a igreja, ela é espiritual, é uma só, mas existem as igrejas locais, e há divergências e há diferenças de uma para a outra. Mas na igreja verdadeira, ou nas igrejas verdadeiras, onde se prega a genuína palavra de Deus, não fica brincando no púlpito, não fica fazendo piada, não fica preocupado se estão gostando ou não estão gostando, mas onde se prega a verdadeira palavra de Deus, o povo recebe a fé. O povo recebe a fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então o povo de Deus recebe a fé ao ouvir a palavra de Deus, porque a palavra diz em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então muitas vezes até você não está compreendendo muito todas as colocações que Deus me deu para fazer aqui nessa noite, mas você está ouvindo, e lá basuri canta lá xalamanai, e lá no teu espírito, o Espírito de Deus está trabalhando lá no teu espírito, e está colocando a fé genuína, a fé verdadeira no teu coração, aleluia. Qual a diferença da fé verdadeira e de outros tipos de fé? Os outros tipos de fé é quando a pessoa acredita nele próprio. Você já ouviu alguém dizer, eu sou mais eu? Quem ouviu isso aqui? Olha aí, a maioria, eu sou mais eu. Quantos já dizem, eu tenho fé naquilo que eu faço? Você já ouviu isso? Eu vou fazer uma fezinha, eu vou comprar um bilhete, ou eu vou jogar na loto. Tem problema comprar um bilhete ou jogar na loto? Não, não tem. Mas veja bem, eu vou fazer uma fezinha, está entendendo? Eu vou pedir a Deus para o meu time ganhar. Entendeu o que eu estou falando? Agora vamos para a fé verdadeira. A fé verdadeira tem um autor. O que é autor? O que criou a fé verdadeira, o que gerou a fé verdadeira. E na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, diz que a fé verdadeira, Jesus é o autor dela, olha. Ele é o autor da fé verdadeira, ele é o consumador da fé verdadeira, não é só o autor, mas consumou. Como é que consumou? O que é consumar? É tornar um ato eficaz, legítimo e eterno. E Jesus consumou isso na sua morte na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus sabe e sabia que o que fosse pendurado no madeiro seria maldito, atrairia sobre si mesmo as maldições dos descendentes de Adão e Eva, e nós somos descendentes de Adão e Eva. Ele sabia isso. Onde está isso na Bíblia? Em Gálatas, capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória. Está escrito que ele atraiu sobre si todas as nossas, o quê? Maldições. Transgressão é maldição. Porque qual é o fim de uma transgressão, de uma desobediência? É maldição. Está entendendo? Então eu oriento todos que estão aqui e os que estão participando desse culto online, que não tenham medo, se você é de Jesus, não tenha medo de maldição alguma, porque praga alguma chegará na tua casa. A Bíblia diz no Salmo o quê? 91, o quê? Praga alguma chegará à tua tenda. Tenda é uma linguagem da época hebraica, onde eles viviam como nômades, em tendas. Entenderam o que eu estou dizendo? Jesus mesmo viveu em tendas. Então,
quem vivia em tenda, então tenda, mas a tenda era a moradia daquele povo. Então, modernizando essa palavra, praga alguma chegará à tua casa. Meu irmão, praga alguma chegará na tua empresa, labassora manala bachai. Praga alguma chegará no teu trabalho. Praga alguma chegará onde você pisar a planta dos teus pés. Praga alguma vai afetar a tua vida, porque você foi lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e Ele atraiu sobre o corpo dele todas as tuas maldições, as nossas maldições vieram sobre Jesus. Isaías 53, e Ele tomou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossas transgressões. Isto é o Evangelho da graça, o Evangelho de poder, o Evangelho de Cristo Jesus, que você teve tempo para ouvir, que você decidiu vir à igreja ouvir, que você não está perdendo o seu tempo, mas você está ganhando o seu tempo, porque Deus está falando ao teu coração, ao teu espírito, por estas palavras, as quais Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz nos evangelhos sinóticos que Jesus teve sede crucificado e pediu água, e lhe colocaram o fel na boca, e ele disse: tudo está consumado. O que ele disse no consumado? Tudo está, a fé está consumada, a obra de salvação foi realizada, o pecado daqueles que creem em mim foram pagos. A palavra grega é telestai. Telestai é tudo foi pago. Você e eu e nós não devemos nada para o diabo e para o inferno, porque Jesus pagou com o sangue dele nossas transgressões e nossos pecados. Você crê nisso? Aplauda Jesus, Ele merece. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós não devemos mais para o inferno. Quando alguém te acusar, diga: o sangue de Jesus já perdoou meu pecado. Não fica mais se justificando com aquele outro. Diga para essa pessoa: o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados, eu não devo mais. Tudo foi pago, telestai. Tudo está consumado, glória a Deus. Porém, as pessoas que não querem ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, dizem: essa pregação que ele está fazendo é loucura. Mas está lá em 1 Coríntios 1:18, a cruz de Cristo, não crucifixo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, somos salvos, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Foi onde Jesus pagou o preço, foi onde Ele disse: tudo está consumado, foi onde Ele passou zombaria, gozação, brincaram com Ele, escarneceram dele, chamaram ele de rei dos judeus, cuspiram no rosto dele, colocaram-lhe espinhos na cabeça e disseram: essa é sua coroa. Colocaram sobre os seus ombros uma túnica vermelha e disseram: você é rei, está aí de coroa e está de espinho. Mas ele disse para o malco, o ladrão à sua direita: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia.
Aqueles que não têm tempo para Deus, Deus não tem tempo para eles. Aqueles que não querem conhecer o Espírito de Deus, Deus não conhece também. Entendeu? Por isso ele diz para os que são dele, de Jesus, que são ovelhas de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai para a herança que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Olha que coisa tremenda, aleluia. Mas para os outros: não vos conheço. Amarrai de mãos e pés e jogai nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Mas Jesus diz aqui: eles não conhecem, não vê, nem o conhece. Se conhecessem, este lugar seria muito pequeno. Este lugar seria extremamente pequeno. Por quê? Porque milhares de milhares viriam atrás de Jesus. Muita gente faz como um dos apóstolos, chamado Tomé. Que foi que Tomé disse? Se eu não ver, eu não creio. Se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar do seu lado, eu não crerei. E Jesus, daí 8 dias, voltou naquele mesmo lugar, após ter morrido e ressuscitado, e disse: Tomé, vem cá, coloca as tuas mãos nas minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, e pare de ser incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados que não veem e creem, Jesus disse. Aí Tomé caiu de joelho e disse: meu Senhor e meu Deus. Para ele falar isto, ele estava recitando, não é? A palavra de Deus dada em Deuteronômio 6,4: há um só Senhor e um só Deus, Israel. Ouve isto, Israel, o chamar que o judeu evoca em todas as suas orações, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é Deus vivo, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque a partir que Ele foi gerado, a partir do seu nascimento, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não nos imputando os nossos pecados, porque Ele levou o preço dos nossos pecados. Como é que vai poder responder para Deus as pessoas que morrem, se apresentam diante de Deus e diz para Deus: Senhor, eu não sabia que era desse jeito, né? Eu nem achei que tivesse eternidade, mas eu fui bom pai, eu fui bom marido, eu fui bom filho, eu fui, né? Eu não te conheço, Deus vai dizer, e vai julgá-lo pela lei, e pela lei vai condená-lo. Por quê? Porque não está debaixo da cobertura de Jesus. É preciso estarmos debaixo da cobertura de Jesus. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, não saia de debaixo da cobertura de Jesus. Não abandone a tua fé por nada. Da parte de Deus, nós temos a vida eterna. Da nossa parte, é só mantermos na fé até a morte ou até o arrebatamento da igreja, e estaremos com Ele para sempre. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estar em nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o paráclito do grego. O que significa paráclito? Advogado, sabia? E em 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz que temos um advogado junto do Pai, Jesus. O Espírito e Jesus são um. Esse Deus eterno é um Deus que se manifestou em 3 maneiras diferentes, como Criador, Salvador, e hoje habita em nós pelo seu Espírito, aleluia. Amém? Só que temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, não viola o nosso livre-arbítrio. Se o anjo perguntou para Maria se ela aceitava o que Deus tinha escolhido ela, e ela dissesse não, Deus não a forçaria. Está entendendo?
Se o apóstolo Pedro, João, André, Filipe, Bartolomeu, e vai embora, todos os apóstolos, tivessem dito não para Jesus, quando Jesus disse: vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Se eles tivessem dito não, Jesus não o forçaria. Entenderam? Deus não te força a servir a Ele, mas quando você ouve a palavra e a fé verdadeira entra no teu coração, pode vir Golias contra você, pode ter montanhas de dificuldade na tua vida, você nunca desistirá de Jesus, porque você tem convivido com Ele pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Amém, irmãos? Esta é a palavra dessa noite. Está entregue em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus.